A primeira ferramenta que faz parte do meu sistema de organização especificamente voltado ali para estudos, mas que obviamente a gente pode aplicar para absolutamente todas as áreas da vida, é o mapa das áreas da vida. Eu acredito que essa é a ferramenta que nos permite ter uma visão geral das coisas que fazem parte da nossa vida e que a gente precisa ficar de olho se tem alguma coisa nova para fazer com relação a isso. É uma ferramenta que a gente tem o costume de revisar pelo menos uma vez por mês. Eu gosto de dar uma olhada nela nos meus planejamentos mensais. Quando eu estou definindo ali as ações e projetos para trabalhar no mês, eu gosto de também dar uma olhada nesse mapa das áreas da vida para definir também outras ações e projetos que talvez estejam relacionados a essas áreas e eu não tenha me dado conta. A ferramenta que eu faço o meu mapa das áreas da vida se chama Mind Master. Ele tem ali o limite de até 3 mapas mentais no formato gratuito, e depois disso ele tem uma assinatura mensal ali com um valor específico que você pode dar uma olhada caso você tenha interesse. Mas não é propaganda, é só realmente uma sugestão caso você pergunte qual ferramenta que se trata. E lembra que eu comentei com você que o propósito daquela ferramenta é essencial? Então existe um propósito para manter esse tipo de mapa. Primeiro, é ter noção das responsabilidades naquela área. Segundo, identificar ações que não estavam no radar, então realmente capturar ali ações novas e projetos novos para a gente trabalhar. E por último, pensar em novos elementos para acompanhar. Então, à medida que você vai preenchendo o seu mapa, você vai identificando coisas novas para você acompanhar. Aqui, como eu comentei, o nosso foco vai ser de estudos. Então, a gente vai entrar ali dentro da ramificação estudos e vai verificar quais são os itens que tem ali dentro. Então, quando eu abro a ramificação estudos do meu mapa, eu tenho 3 principais ramificações, que são cursos, e aqui eu estou falando de cursos online ou até mesmo presenciais, autodidatas e a faculdade. Eu gosto de separar dessa forma, para mim faz sentido, mas aqui não tem regra. É como você identifica que pode ser separado. Iniciando na ramificação de cursos, eu coloquei aqui todos os cursos que eu tenho comprados aí, e aqui são todos online até o momento. MVO, certificação, um curso para organização de finanças, um reservatório de dopamina que é para ambiente comportamental e outro, um curso de inglês. Eu tenho todos esses cursos em andamento. Se eu quiser ramificar ainda mais essas informações, eu vou ter dados como esses daqui. Então, eu peguei aqui os cursos que eu já tinha e coloquei ramificações, por exemplo, a respeito do prazo de acesso de cada um deles. Mas esse tipo de informação não fica aqui no meu mapa. Todas essas informações a respeito do prazo eu coloco na minha agenda para eu ter uma noção exata de quando que finaliza e eu ter isso registrado na minha agenda, que é onde a gente armazena essas informações relacionadas a datas. Se eu quiser, eu posso adicionar outros tipos de ramificações, mas aqui eu te dei um exemplo de como que seria isso. A gente vai criando e conforme a gente vai ramificando cada vez mais esse mapa, a gente vai identificando informações importantes que deveriam estar organizadas no nosso sistema. Uma informação importantíssima. O mapa das áreas da vida, ele não é feito para organizar coisas. Não vamos identificar arquivos dentro do mapa das áreas da vida. Ele vai nos mostrar exatamente o que a gente tem que tomar cuidado e o que a gente tem que verificar ali, pelo menos mensalmente, e as informações que a gente vai encontrando conforme ramifica, nós vamos encaixando em locais mais adequados para cada tipo de informação. Então, lembra que a gente deu ali o exemplo dos prazos? Esse tipo de informação não é para ficar lá armazenado no mapa das áreas da vida, e sim numa agenda. Agora, quando a gente vai para a segunda ramificação ali dentro de estudos, depois autodidatas, nós temos outras informações. Aqui eu separei por assuntos de interesse. Então, por enquanto, a única ramificação que eu tenho dentro de autodidatas são os meus assuntos de interesse. Coisas que estão relacionadas ou não com a faculdade que eu faço e assuntos que é interessante eu aprender para me desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Eu coloquei ali diversos assuntos como marketing digital, empreendedorismo, educação financeira, neurociência, produtividade, TCCs, que são as terapias cognitivas comportamentais, comportamento humano, desenvolvimento humano, traumas da infância, psicologia social, etc, etc. Eu posso colocar aqui várias coisas. Se eu quiser ramificar assunto por assunto, eu posso entrar até em temas específicos que eu tenho interesse dentro de cada macro tema ali que é do meu interesse também.
Eu posso olhar para essa lista de assuntos de interesse e também escolher exatamente quando eu vou estudar cada um deles. Então, eu posso criar um cronograma de estudos personalizado com base nesses assuntos que eu listei para eu estudar em um determinado momento cada um desses temas. Uma coisa interessante que é possível fazer a respeito disso é utilizar a técnica de ciclo de estudos. Você pode usar essa técnica para ter ali um tempo específico dedicado para cada tema que você tem interesse de estudar de forma autodidata. Então, por enquanto, dentro dessa ramificação autodidata, são essas informações que eu tenho, mas eu posso, se eu quiser, ramificar ainda mais. E por último, a gente vai para a terceira e última ramificação dentro do mapa de estudos, que é a faculdade. E sim, eu mantenho separado de cursos porque para mim é um contexto diferente. Dentro de faculdade, eu tenho ali disciplinas, trabalhos, provas, leituras e horas complementares, de uma forma bem geral e bem resumida. Isso me permite olhar para cada um desses itens e me perguntar o que eu preciso fazer com relação a isso. Eu posso olhar, por exemplo, para trabalhos e me perguntar: será que tem algum trabalho em andamento ou algum trabalho que foi solicitado pelos professores para entregar nas próximas datas? Ou eu posso olhar, por exemplo, para provas. Será que eu me preparei o suficiente para as provas que estão vindo? Esse tipo de pergunta que vai surgindo conforme a gente olha para cada uma dessas ramificações nos permite identificar ações. E essas ações são organizadas em outros ambientes mais adequados.